O Black Ops 7 tá chegando, ou já chegou, depende de quando você tá vendo esse vídeo, e o sentimento geral da comunidade não é "meu Deus, eu preciso disso". Na realidade é um pouco de vamos ver o que vai ser dessa vez. E é curioso porque eu falo isso sendo um fã declarado da franquia. Eu joguei todos os jogos. Eu acompanhei todos os ciclos de ódio, de boicote, de hype e de reconciliação. E mesmo assim eu continuo empolgado quando eu vejo o logo do novo Call of Duty na tela. Mas também não dá pra negar que a Activision teve uma sequência de erros muito grandes que desgastou muito a comunidade. Como por exemplo, o SBMM completamente agressivo, deixando qualquer partida casual como se fosse um final de campeonato. E pra quem não sabe o que é SBMM, é Skill Based Matchmaking, que basicamente ele vai selecionar a partida com base na sua habilidade. Então se você for muito bom, às vezes você nem cai num servidor do Brasil porque aqui não tem players bons o suficientes pra você. Isso acaba sendo torturante, porque às vezes você só quer jogar de brincadeira e você tem que dar a vida porque o outro lado também tá dando a vida. Também tudo virou métrica, retenção, engajamento e principalmente monetização. Esses últimos anos girou completamente em torno disso e acabaram esquecendo a essência que é, vamos fazer um jogo divertido. Eles integraram tudo num launcher gigantesco, super pesado, gerou toda uma confusão na comunidade entre Warzone, Modern Warfare, Black Ops e por aí vai, remasters de jogos antigos, MW2, MW3 e acaba virando uma confusão absurda. E o Black Ops 6 eu sinto que foi meio que o estopim desses problemas. Teve muito hype, muito marketing, várias promessas, mas quando lançou com diversos problemas. E somando já as frustrações que o pessoal tinha, acabou sendo de fato, na minha opinião, esse estopim. E aí, quando a paciência da comunidade já estava no seu limite, entra um novo personagem nessa história, o Battlefield 6. E Battlefield 6 chegou com tudo. Arrumaram muita coisa que a comunidade vinha pedindo há anos, a beta bombou, números altíssimos, e pela primeira vez em muito tempo, parecia que de fato o COD finalmente tinha um competidor à altura. Só que de repente, as coisas que a Activision ignorou por anos, começou a mudar do nada. O SBMM, que foi a maior polêmica da franquia e começou no Modern Warfare de 2019, finalmente foi mudado no Black Ops 7, com a playlist Open Mosh Pit, que é menos focada em habilidade de fato e é mais focada em variação, que é basicamente como as partidas de COD eram balanceadas antigamente, só com um SBMM muito básico, só pra proteger quem de fato nunca nem jogou o jogo. E eles testaram essa playlist pra beta, e agora na versão final do jogo, se eu não me engano, essa vai ser o padrão, e aí de fato vai ter uma playlist que tem um SBMM pra quem quiser ser tryhard. E eu tenho certeza que isso não foi coincidência, foi pressão. Foi o Battlefield 6 falando basicamente o seguinte: cuidado, se você não cuidar da sua comunidade, alguém vai. Mas calma, esse vídeo aqui não é só pra bater na Activision, porque ao mesmo tempo que a empresa cometeu diversos erros, a comunidade de COD não é exatamente tão fácil de agradar. E é aí que entra o ponto principal desse vídeo. Será que o real problema de Call of Duty é apenas isso, ou também é a forma com que a nostalgia funciona na nossa cabeça? Eu sou o Gustavo Dalmor e nesse vídeo a gente vai comentar os erros e os acertos da franquia Call of Duty. E também a gente vai comentar principalmente como a nostalgia distorce a nossa memória, tanto nos jogos quanto na vida real. Deixa aqui nos comentários qual foi o COD que mais marcou a sua vida, eu vou ler tudo. Então, bora lá! Quando a gente fala era de ouro de Call of Duty, muitas pessoas pensam entre COD 4 e Black Ops 2. E eu tô falando entre espaço de tempo, tá? Os primeiros CODs. Foi ali que a franquia virou cultura pop de verdade. Lan House, clãs com os amigos, passar a madrugada jogando em Nuketown ou Rust, e desde sempre as discussões de qual é o melhor COD de todos os tempos. A fórmula do jogo era relativamente simples. Ritmo rápido, gameplay viciante, mapas memoráveis e um multiplayer que parecia caótico, muitas vezes injusto, só que muito divertido. Só que aí a franquia começou a experimentar coisas novas. Veio a fase futurista, Advanced Warfare, Black Ops 3 e Infinite Warfare, com exoesqueleto, double jump, wall run. Isso foi uma tentativa de acompanhar o que estava bombando em outros jogos e não ficar para trás na época. E eu lembro que quando esses jogos estavam lançando, essa época ficou conhecida muito como o câncer do COD. E olha que doideira, eu já ouvi muitas pessoas hoje em dia falando que, até que os jetpacks eram legais, BO3 era muito bom, Infinite Warfare é injustiçado. E aí depois dessa fase futurista, veio todo aquele movimento de retornar às raízes. E aí veio o COD World War II, prometendo acabar com aquelas maluquices futurísticas e sendo mais pé no chão. Só que depois de uma fase muito ruim da franquia, veio então o Call of Duty Modern Warfare
Warfare de 2019. Foi um reboot cinematográfico da franquia, movimentação nova e a chegada do Warzone, que explodiu e rejuvenesceu muito a comunidade. E naquela época o Warzone se tornou um dos Battle Royales mais jogados da história. Parecia que o COD tinha se reinventado, só que ao mesmo tempo que a franquia crescia, os problemas cresciam juntos. O foco em extremo em retenção, skins, passes de batalha, os bundles, os eventos e principalmente o Warzone influenciando na decisão de game designs de vários outros títulos da franquia. Muitas vezes travando até o que seria melhor para o próprio jogo, para o próprio multiplayer, porque a prioridade era continuar sustentando o Warzone. E junto a isso, o SBMM que de fato foi introduzido no Modern Warfare de 2019 ficando cada vez mais forte. Qualquer partidinha de final da tarde se tornava uma partida de extremo tryhard e você não podia nem piscar enquanto jogava. Só que se a gente parar para analisar até aqui, a franquia também teve diversos acertos ao longo da sua história. O Black Ops 2 sendo, na minha opinião, o melhor COD de todos. O Black Ops 3 conseguindo equilibrar muito bem o futurista com o pé no chão e trazendo no computador principalmente o modo zombies muito revolucionário que a comunidade podia criar os mapas. O impacto cultural do Warzone trazendo de volta pessoas que não tocavam há anos no COD. E diversos momentos que o jogo entrou em um flow perfeito de diversão, mesmo com esses problemas acontecendo. Então a verdade é um pouco amarga. O COD nunca foi só acerto ou só erro. Sempre foi um caos entre os dois. E é justamente nesse caos que a nossa nostalgia começa a pregar peças. E tem uma coisa que as pessoas não gostam de admitir. A comunidade de COD sempre reclamou de tudo. Sempre. Hoje o alvo é SBMM, Time to Kill, mapas abertos demais, mapas fechados demais, portas nos mapas, arma quebrada, o meta do jogo é tóxico e por aí vai. Mas se você voltar no passado, é sempre a mesma coisa. No MW2, o antigo, por exemplo, a galera reclamava de One Man Army, Commando, Killstreak quebrado, armas fortes e por aí vai. No MW3, o antigo também, reclamavam de Death Streak, Lag Compensation, de seu Modern Warfare 2.0. Agora no World at War tinha gente que achava o jogo pesado demais e os mapas super chatos. No World War II a galera descia o pau nos mapas estranhos, no flow travado do jogo, no design estranho, nos jogos futurísticos e, se eu não me engano, no World War II também tinha o Supply Drop que a galera odiava. E também vale mencionar aqui que o trailer do Infinite Warfare se tornou um dos vídeos com mais quantidade de dislikes na história do YouTube, porque a comunidade já estava cansada dos jogos futuristas. Só que repara bem no que acontece, com o passar dos 5, 10 anos, esses jogos se tornam clássicos injustiçados, era de ouro, e principalmente na minha época era muito melhor, era muito bom. A gente apaga da memória aquela sensação de frustração e só salva nela aquele momento do quad feed perfeito que você fez. A gente esquece daquela raiva gigantesca do cara com uma escopeta super lagado e só lembra dos momentos felizes quando você estava em cal com seus amigos jogando. A nostalgia faz exatamente isso, ela não é um HD externo do passado. Ela corta as partes que dói e deixa só os melhores momentos, adicionando uma trilha sonora muito bonita de fundo. E isso cria um problema bizarro quando a gente vai comparar os novos CODs com os CODs antigos, porque a gente julga os novos CODs com a memória editada do passado, e não de fato como os jogos realmente eram. Ou seja, a experiência passada, ela é editada na nossa memória, e o presente é basicamente o vídeo bruto, o arquivo sem edição nenhuma. Então vai ter dias que você tá jogando mal, o desbalanceamento do jogo sempre vai ser uma pauta, bugs e enfim. E é por isso que parece que nenhum outro COD vai conseguir superar Black Ops 2. Só que se você voltasse no tempo e jogasse o Black Ops 2 com os hackers, host migration, lag compensation, talvez você ficasse tiltado também. E é claro que as empresas por trás do jogo têm culpa nessa mesclagem de sentimento da comunidade, porque também envolve balanceamento, map design, game design, movimentação, ouvir a comunidade. E também claro que é válido argumentos e discussões sobre a movimentação antiga ser melhor, ser pior, sobre o estilo de jogo antigo ser melhor, ser pior, enfim. Eu jamais vou tirar o peso das costas dos executivos, dos desenvolvedores, das empresas que não ouvem a comunidade e lucram em cima dela. Só que o ponto desse vídeo aqui é o seguinte: o tanto que a nostalgia afeta sua memória para parecer que tudo no passado era incrível, lindo. Só que nem sempre é assim. Só que repara numa coisa, o Black Ops 7 aparece com qualquer tipo de mudança que tenta agradar a comunidade, como por exemplo abaixar o SBMM. Só que daqui a alguns anos vai ter umas pessoas olhando para trás e falando: nossa, na época do SBMM as partidas eram muito mais competitivas, tinha muito mais graça, e agora virou bagunça. E isso prova que a gente tá preso num looping, odiar o presente e amar o passado. Isso não acontece só com jogo de tiro, acontece com tudo na nossa vida.
E é aqui que o COD vira desculpa pra falar de algo muito maior. Pensa comigo, quantas vezes você já disse que, pô, na época de escola eu era muito mais feliz e não sabia. Só que na época de escola, sei lá, talvez você sofria bullying ou passou por algum problema, crises, provas, ansiedade. Quantas vezes você lembra de um relacionamento como se ele fosse perfeito, só que se você pegar pra abrir as conversas dele, cara, era caótico. E eu vou além, quantas vezes você já não disse que, pô, antigamente a internet era muito melhor, era mais engraçada, tinha muito conteúdo melhor do que de hoje em dia. Só que você esquece o tanto de coisa, de besteira que você também consumia e o tanto de coisa boa com a evolução da tecnologia que tem hoje. A nostalgia tem uma função muito sedutora. Ela transforma o passado num lugar seguro do qual você não tem que tomar decisões. Lá atrás você já sabe o final da história, no presente não. No passado, o MW3, o BO2 já são clássicos. No presente, o Black Ops 7 pode ser uma frustração, o melhor jogo da história, pode ser o renascimento da franquia, só que essa incerteza dá medo. Então a gente cria muitas vezes essa narrativa de que no passado era melhor para esconder a angústia de viver o agora. Só que isso tem um preço, porque você passa a viver o presente só como combustível para uma nostalgia futura. Você não aproveita o jogo de hoje, os amigos de hoje, até mesmo as frustrações de hoje, porque você está ocupado demais comparando com o mundo idealizado do passado. E no COD é exatamente isso. Em 2010 você reclamava do MW2. Em 2015 você reclamava do Advanced Warfare. Em 2020 você reclamava do Warzone. E agora em 2025 você reclama do Black Ops 7. E não é sobre passar pano pro erro da empresa, como eu já disse, a Activision de fato errou muitas vezes. E com certeza lucrou demais em cima da boa vontade da comunidade. Ignorou os feedbacks, forçou demais o SBMM, monetizou até o talo. Mas também é sobre entender que a nossa percepção também é torta, também é distorcida. E se a gente não aprende a reconhecer isso, a gente faz com a vida igual a gente faz com o COD. Reclama tanto do presente que só percebe que gostava dele quando já passou. Então, o que a gente faz com Black Ops 7? Primeiro de tudo é não romantizar o passado como se ele fosse perfeito. MW2, MW3, BO2, todos esses CODs tiveram problemas gigantescos que a comunidade desceu a lenha na época. O segundo é cobrar o que de fato tem que ser cobrado das empresas. Se o SBMM continuar sufocante, fala. Se o jogo sair quebrado, fala. Se a monetização for abusiva, fala. Só que ao mesmo tempo tenta jogar com outro tipo de olhar. Eu tô comparando esse jogo com o que ele realmente é ou com uma memória mentirosa da minha própria cabeça, por conta da nostalgia. Joga o jogo por algumas semanas, sente ele de verdade e toma sua própria decisão, no lugar de ficar vendo vídeo de rage bait ou xingando a franquia na internet. E principalmente, leva a reflexão desse vídeo pra fora do COD, pra fora da tela. Será que você não tá fazendo a mesma coisa com a sua vida? Será que você não tá transformando 2025, 2026 no pior ano da sua vida e daqui uns 10 anos você vai olhar pra trás e falar, porra, tinha coisas boas acontecendo naquela época. No fim das contas, talvez a pergunta não seja, pô, por que ninguém liga pra COD? Talvez a pergunta seja, por que a gente só aprende a valorizar as coisas quando elas já viraram nostalgia? Eu sou fã de COD e se tem uma coisa que essa franquia me ensinou foi o seguinte: o jogo que você ama ou amou não é perfeito, mas ele sempre diz muito sobre quem você era na época que você jogou. Então se você for instalar o Black Ops 7, faz um favor pra você mesmo. Instala com menos ódio, com menos comparação e com um pouco mais de consciência de como a sua cabeça funciona. E lembrando, eu não tô aqui pra passar pano em nenhuma empresa, eles de fato têm que ouvir a comunidade. Eles têm que respeitar quem paga as contas deles. Se não tivesse pessoas jogando diariamente COD, onde eles estariam? Então sim, cobre quando eles estiverem errados. Enfim, espero que vocês tenham curtido essa reflexão. Não esquece de deixar aqui embaixo o COD que mais marcou a sua vida. Eu juro que eu vou ler todos os comentários. E também não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho para ajudar esse projeto incrível a continuar do jeito que ele tá continuando. Eu sou o Gustavo Dalmoro, tamo junto, é nóis!